E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre as orações coordenadas independentes. O objetivo é explicar a aplicação delas na frase de modo que vocês saibam identificá-las sem ter que fazer muito esforço. Ok? Mas o que seria uma oração coordenada? Orações coordenadas são aquelas que estão ligadas uma à outra pelo sentido e que são independentes do ponto de vista sintático. Lembrem-se, quando se fala em coordenada, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de direção, de rumo, de informação. Logo, as orações, quando coordenadas, cada uma tem a sua própria direção. Quais são os tipos de orações coordenadas? Nós temos dois tipos, as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Lembrando que o termo sindético ou assindético deriva do termo síndeto. Síndeto significa conjunção. Falando inicialmente sobre as orações coordenadas assindéticas, o prefixo a significa ausência. Ausência de ausência de conjunção. Então, se é uma oração coordenada assindética, elas não possuem conjunção. E as orações coordenadas assindéticas, elas sempre aparecem justapostas, ou seja, postas juntas, postas lado a lado, ao lado de, ok? Vale lembrar que elas são separadas por pausas marcadas por dois pontos, ponto e vírgula, vírgula. Passando o exemplo para que vocês possam visualizar melhor, nós temos entrou, correu. Aliás, entrou, gritou, correu. 3 verbos, 3 orações e nenhuma conjunção. Portanto, é uma oração coordenada assindética. Outro exemplo, aquele rapaz não quer acordar cedo, trabalhar, fazer cursos, estudar. 4 verbos, 4 orações, nenhuma conjunção. Ok? Mais um outro exemplo. A noite surge, a paz reina na casa deserta. 2 verbos, 2 orações, nenhuma conjunção. Outro exemplo, apertei-lhe a mão, estava super quente. 2 verbos, 2 orações e nenhuma conjunção. Último exemplo, não se entrosou, observou, andou um pouco, acenou, saiu. Então, 1, 2, 3, 4, 5 verbos. 5 verbos, 5 orações, nenhuma conjunção. Portanto, todos esses exemplos que eu passei para vocês são orações coordenadas assindéticas, ok? Vale lembrar que vocês têm que analisar as orações onde é marcado, onde tem o verbo, tem uma oração. E onde tem essa oração, tem que verificar se ela vem com conjunção ou não. Agora, falando para vocês sobre as orações coordenadas sindéticas. Síndeto, conjunção. Ao contrário das assindéticas, elas vêm com conjunções coordenativas. Tenham isso em mente. Os tipos de orações coordenadas sindéticas são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Falando inicialmente sobre as coordenadas sindéticas aditivas, elas me dão a ideia de soma, a ideia de sequência de acontecimentos. Eu vou passar os exemplos para vocês. As pessoas chegaram de carro e voltaram a pé. O e, na segunda oração,
me dá a ideia de sequência de fato, a ideia de soma. Mais um outro exemplo, as crianças não somente brincavam, mas também faziam algazarras. Então, eu tenho o termo não somente, mas também, que neste caso me dá a ideia de adição, ideia de sequência de acontecimento. Do termos semelhantes a não somente, mas também são não somente, mas ainda, não somente, como também, não somente, senão também, não só, mas até. Um outro exemplo para vocês. Não queremos e nem podemos participar deste torneio. Não queremos e nem podemos participar deste torneio. Conjunção E na segunda oração, que me dá uma ideia de adição, ok? Mais um outro exemplo. Recebeu doações e nem sequer agradeceu. Na segunda oração, e nem sequer agradeceu, eu tenho a conjunção E, que me dá uma ideia de adição, que eu estou acrescentando algo no que eu estou falando. Mais um outro exemplo, viu seus planos menosprezados e nem por isso se abalou. Na segunda oração, e nem por isso se abalou, posso perceber que eu também dou uma ideia de adição com relação ao que eu estou mencionando. Também podem transmitir a ideia de adição, e nem sequer, e nem por isso, e nem assim, e nem sempre. Normalmente as conjunções coordenadas sindéticas aditivas são e, nem, mais também, mais ainda, senão também, bem como também. Agora, falando para vocês sobre as orações coordenadas sindéticas adversativas. Como o próprio nome diz, dão a ideia de adversidade. Adversidade significa oposição, contraste. Passando exemplo para vocês. Você tem razão, primeira oração. Entretanto, não se altere, segunda oração. Segunda oração vem com a conjunção entretanto. E me dá uma ideia de oposição em relação à primeira oração. Portanto, ela é adversativa. Outro exemplo, era inexperiente, primeira oração, mas tinha boa vontade. Segunda oração vem com a conjunção mas, que me dá uma ideia de contraste, de oposição em relação à oração anterior. Ok? Mais um outro exemplo, aquele ambiente não transmitia paz. Antes, conduzia desespero e insegurança. Eu tenho aí a conjunção antes, que neste caso, neste contexto, me dá a ideia de pelo contrário, atribuindo aí uma ideia de oposição em relação à primeira oração, ok? Outro exemplo, ele tentou expor sobre sua opinião e não pôde. Eu tenho a conjunção e na segunda oração, só que ela, ao invés de me dar uma ideia de adição, como no primeiro caso, não, ela me dá uma ideia de oposição, de contraste. O e, neste caso, vocês têm que tomar muito cuidado e procurar interpretar a frase da maneira correta. O e, neste caso, ele me dá uma ideia de oposição. Ele pode ser substituído por mais. Ele tentou expor sua opinião, mas não pôde. Ok? Um outro exemplo, não era aquela mulher acanhada, e sim uma guerreira determinada. E sim uma guerreira determinada. É a minha segunda oração. Embora o verbo não apareça aí, ele está na segunda oração, porém, ele não foi escrito porque ele está oculto, mas ele existe. Então, essa minha segunda oração, com a conjunção e sim, ela me dá uma ideia de oposição em relação à primeira oração. E sim, neste caso, tem o mesmo significado de mas, ok? Normalmente as conjunções adversativas são mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, senão, ao passo que, antes, não obstante, apesar disso, em todo caso. Agora, falando para vocês
sobre as orações coordenadas sindéticas alternativas. Como o próprio nome diz, da ideia de alternância, a ideia de alternativa. Também pode me transmitir a ideia de exclusão. Tem que ter bastante atenção com relação a isso. Exemplificando para vocês. Esteja aqui na hora, ou perderá a vez. Ou perderá a vez a minha segunda oração. Vem com a conjunção ou. Neste caso aí, ele me dá a ideia de exclusão. Ok? Um outro exemplo. Ou ele estuda, primeira oração com a conjunção ou largo de mão, segunda oração com a conjunção ou também, ou. Isso aí também me transmite a ideia de exclusão, faça uma coisa ou outra, ok? Outro exemplo, o rio ora se estreitava, ora se alargava caprichosamente. Dá uma ideia de alternância. Neste caso, por que é alternância? Porque em determinado momento acontecia uma coisa, em determinado momento acontecia outra. Ele não exclui uma das possibilidades. Ambas acontecem, ok? Normalmente as conjunções coordenadas sindéticas alternativas são ou, ora, já, quer. Muitas vezes pode aparecer seja, ok? Mas é importante que vocês interpretem, ok? Falando agora para vocês sobre as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Elas são a ideia de conclusão. Passando um exemplo para vocês. João é um homem sadio, portanto deve trabalhar. Portanto, deve trabalhar a segunda oração, que vem com a conjunção portanto, que me dá uma ideia de conclusão em relação à oração anterior. Ok? Outro exemplo, ele vive mentindo, logo não merece consideração. Logo não merece consideração, conjunção logo, que me transmite a ideia de conclusão, em relação ao que foi mencionado na primeira oração dentro da frase inteira, ok? Outro exemplo, ela é sua mãe. Respeita-lhe, pois, a vontade. Quando eu falo respeita-lhe, pois, a vontade, a conjunção pois, e neste caso aí, ela é a segunda oração, uma oração conclusiva em relação ao que foi mencionado na oração anterior. Ela estabelece uma ideia de conclusão. Normalmente, as conjunções conclusivas são logo, portanto, por conseguinte, por isso e a conjunção pois. Só que tem que tomar bastante cuidado, que na oração coordenada sindética conclusiva, o pois, ele vai vir posposto ao verbo, ou seja, ele vai vir após o verbo, ok? Mais na frente eu vou explicar sobre a conjunção pois dentro de uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Falando sobre as orações coordenadas sindéticas explicativas, elas dão a ideia de explicação, a ideia de motivo. Então, se eu falar para vocês assim, o burro estava cansado, pois bafejava muito. Pois ele vem após, ele vem antes do verbo e ele me dá uma ideia de explicação. Outro exemplo, não minta, porque é ruim para você. Não minta, porque é ruim para você. Conjunção porque na segunda oração me dá uma ideia de explicação. O porquê pode ser substituído por pois, ok? Outro exemplo, não me conte lorotas, que eu não nasci ontem. Na segunda oração, que eu não nasci ontem, eu tenho a conjunção que pode ser substituída por porquê ou pois, e me dá uma explicação. Portanto, a segunda oração é uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Mais um outro exemplo, falando sobre as conjunções coordenadas sindéticas explicativas, são que, porque,
porquanto, pois. O pois, na oração coordenada sindética explicativa, o pois ele vem antes do verbo e ele expressa a ideia de explicação. Portanto, antes de vocês decorarem, é importante vocês analisarem o contexto do conectivo dentro da oração para que vocês possam fazer a análise correta, ok? Agora, como diferenciar, uma dica para vocês, que causa muita confusão também. Como diferenciar uma oração subordinada adverbial causal de uma oração coordenada sindética explicativa? Porque muitas pessoas costumam cometer confusão de interpretação com relação a essas duas. Passando exemplo para vocês. Sebastiana está alegre porque conseguiu um emprego. Eu tenho aí uma oração subordinada adverbial causal porque conseguiu um emprego. Ou seja, a obtenção de um emprego é a causa da alegria de Sebastiana. Então, fica bem explícito que é uma oração subordinada adverbial causal. Um outro exemplo. O bebê devia estar doente porque chorava muito. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa, ou seja, o choro do bebê não podia ser a causa de sua doença. Na verdade, quando eu falo que o bebê deveria estar doente porque chorava muito, quando eu falo porque chorava muito, eu estou apenas dando uma explicação ao fato do que eu acabei de falar, que ele devia estar doente. Mas o choro dele jamais poderá ser a causa da doença. Então, neste caso, fica bem claro que é uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Isso aí eu passei para vocês, para que vocês possam saber diferenciar e não confundir oração subordinada adverbial causal com oração coordenada sindética explicativa, ok? Era essa a mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje, ok? E é isso aí. Muita paz para vocês. Valeu!